Boa noite, família! Olha só, vou trazer aqui sobre um mangá, um filme que já teve, mais de uma, verdade, já estreou e bombou aqui no Brasil, bombou nas redes sociais, bombou no cinema internacionais. Vou trazer aqui, e acho que você já sabe. É um anime que mandou de vala One Piece, Naruto, deixa eu ver, Full Metal, pegou uma época de Dragon Ball sim também, mandou de base também, vamos ver o que mais. Mandou de base Naruto Shippuden, mandou de base Cavaleiros Zodíacos pro começo da geração. E esse anime eu acho que vocês já tiveram uma ideiazinha. Se eu tô falando sobre ele hoje, é One Piece. Sim, ele começou em 98 e até hoje tem episódios. Tem mais de 1000 episódios, mais de 1000 capítulos. Para ser exato, mais de 1006 capítulos. E eu tô trazendo aqui pra vocês uma recapitulação de tudo. Não, aí isso é demais, até pra mim. Mas sim um começo, pra vocês terem uma ideia do que eu vou falar e sobre o porquê eu vou falar, e sobre o fim. O fim, eu quero dizer, o capítulo atual lançado no mangá. Questão: o começo, literalmente, se passa no quê? Se passa num grande mar que tem ilhas que são tão grandes quanto continentes, em comparação com o nosso mundo. Porque se a gente for ver ilhas que, pô, centenas, milhares, dezenas de milhares de quilômetros de metro quadrado, tem feras marinhas de milhares de quilômetros de comprimento, algumas de centenas ou talvez até quilômetros de largura. E sim, é um mundo perigosíssimo, ao mesmo tempo incrível. É One Piece. Tudo começou a história do nosso prota, que é o Luffy, quando o Roger, Gold D. Roger, com a sua tripulação que envolvia Shanks, Da Ben, Rayleigh e alguns outros, que nunca foi especificado muito aprofundadamente no anime, tanto no mangá, até na base da fandom não especificou muito. Ele abriu uma grande era dos piratas, porque dentro do mundo do One Piece, quando tem essas várias ilhas, ele foi todo o território. É como se Roger fosse o primeiro ser aqui no nosso mundo equivalente a dar volta no mundo. Daí ele foi coroado o Rei dos Piratas. E com base no One Piece, ele descobriu um tesouro. E esse tesouro não é material, é mais um conhecimento. O que é esse conhecimento? É sobre os 100 anos de branco. Por que 100 anos de branco? Porque o One Piece a gente tem como uma ONU, uma OTAN, tem um governo mundial, que é uma reunião de vários reinos, porque o One Piece não tem um governo parlamentista ou um governo meu Deus, um governo como a gente tem atualmente. Eu esqueci a palavra exata para ele, porque senão eu vou errar várias vezes. Questão: lá ainda é um reinado, uma monarquia, não tem parlamento. Na real, o parlamento em si, né, que tem, é quando os reis se reúnem no Reverie, que é uma reunião de 5 anos, se não me engano, ou 3 anos, que eles se reúnem e fazem uma votação assim: isso eu aprovo, isso eu não gosto, isso eu quero, isso eu não quero, sabe? O povo em si não mexe a mão, só os monarcas de certos reinos que pagam o imposto que é considerado o tesouro celestial para o governo mundial. Com base nisso, o governo mundial tem 800 anos de história, mas ele tem os 100 anos em branco. Dentro dessas 800 anos de história, ele tem 100 anos que, sabe, nada foi passado verbalmente, entre aspas, nada foi passado escrito, nem tesouro foi deixado, então é 100 anos de história em branco que eles chamam. Só que tem algo muito importante nesses 100 anos de história em branco, que o próprio governo mundial não permite ninguém, jamais, ninguém, meter qualquer pesquisa, pensamento ou ação que envolva estudar ou ir atrás desse conhecimento, ou historicamente falando, que envolva esses 100 anos. Qualquer pessoa que envolva estudar, ir atrás ou pensar em agir em torno disso, tem uma punição de ir de base. Sim, tu vai de base, tua ilha inteira vai de base, todos os cidadãos, teu reino, não importa, tu vai de base, porque tu estudou os anos de branco. E o Roger se tornou o Rei dos Piratas e o maior ameaça do governo mundial, não porque ele se tornou o Rei dos Piratas, mas sim porque ele se tornou o Rei dos Piratas com o conhecimento dos 100 anos em branco. Porque a ilha final, Leftel, tem o conhecimento dos 100 anos em branco. E aí que a gente começa a entrar onde eu vou trazer para vocês do capítulo atual lançado no mangá. Com base no que eu já dei explicação antes do Luffy entrar, porque é a fundação que se passa a história dele é com base nisso.
A história do Luffy se passa um jovem que 20 anos depois da execução do Rei dos Piratas, o sonho é virar o próximo Rei dos Piratas. Com base nisso temos o que? Luffy, um usuário de uma Akuma no Mi chamada Gomu Gomu, vulgarmente, que a real é a fruta humano, deus do sol, tá? Spoilers. Segundo, temos Zoro, Honoro Zoro, sonho de se tornar o maior espadachim do mundo. Terceiro, temos Sop, membro da tripulação do Luffy, pai dele, membro da tripulação de um dos 4 imperadores. Os imperadores são literalmente os piratas mais fortes da atualidade, que dividiram um território, tipo, grande parte do território do mar são deles. Eles querem se tornar o maior atirador do mundo. Temos Sanji, que é entrar no All Blue, que é literalmente um mar que se une com todos os mares para criar as melhores comidas. Ele quer virar um melhor chefe. Temos Nami, o sonho dela é criar o mapa do mundo inteiro. Ela quer ser o maior, vamos dizer assim, meu Deus, navegadora. Isso, essa palavra quase me fugiu. Temos quem? Robin. O sonho dela é conhecer os 100 anos em branco. Então, grande ameaça para o governo. Constantemente foi ameaçada aí de base, só por causa disso. Temos sétimo, Tony Chopper, uma rena que comeu fruta do diabo do humano. Sonho de ser o maior médico do mundo. Temos o oitavo, nono, acho que o 10º até, se eu não me engano, que seria Frank, que é o melhor carpinteiro do mundo, ou entre aspas, mecânico. Jinbei, que se não me engano, não se tornaram, mas quer fazer a ligação entre a terra dele, que é a terra dos tritões, ou vamos chamar de Atlântica do One Piece, com o mundo da terra normal. E também temos atualmente a Yamato, filha do Kaido, um dos imperadores do mar, que o sonho dela é virar Oden, viajar ao mundo, ter suas aventuras, ter essa alegria, passar radiante para os outros, trazer felicidade, entre aspas. Junto com isso, temos outros membros não oficiais, porque eu falo não oficiais, porque o Luffy em si não reconheceu eles. Mas eles se reconhecem como a frota do Chapéu de Palha, a frota do Mugiwara. Entre eles temos um gigante, um artista marcial, um espadachim e uma tribo de, não vou dizer anões, mas são tipo do meu tampão, não deu o tamanho deles. Com base nisso, eles totalizam mais ou menos mais de 1.000 a 1.200 pessoas. E sim, eles são o que eles se autoproclamam a frota do Mugiwara, a frota do Chapéu de Palha. Com base nisso, explicados a causa e efeitos e consequências, vamos passar para o capítulo atual, que se eu não me engano é o 1115, 1116, uma coisa assim. Não me lembro especificamente um número. O Luffy está numa colisão frontal com um dos líderes do governo mundial, que é o Gorosei. Por que Gorosei ou 5 estrelas? Que é literalmente os 5 membros, entre aspas, visivelmente mais fortes do governo mundial, como também os 5 líderes que comandam o governo mundial. Tipo assim, se eu falasse, Gorosei no caso, quando eu falo se eu falar, é Gorosei. Se eu falar, aquele país vai de base, ele vai de base. Não importa se os reis, monarcas daquele país pagam o imposto celestial ou não, vai de base. Porque eles são a autoridade absoluta ali. Com base nisso, no caso, atrás deles tem uma figura misteriosa que é o Bin-sama. Ainda não foi especificado quem ele é, quem não é, se é homem, se é mulher. Não foi especificado. O fandom sempre pira com base nisso, porque sempre tem a possibilidade de, peraí, ele é imortal, ela é imortal. O que aconteceu? É um robô? É um androide? É um demônio? É um quê? Sabe? Tem umas 1000 teorias sobre isso. Tem algumas que falam que o ser In-sama é um alienígena, outros falam que é um ser imortal, outros que tem uma Akuma no Mi que virou uma lua, por isso que mudou o centro de gravidade do planeta, que daí afetou o campo magnetismo, daí cresceu esses peixes gigantescos, os continentes se dividiram em ilhas, tem todo um paranauê, sabe, cara? Se a gente for falar sobre o In-sama, eu consigo fazer um vídeo de horas, porque o fandom é gigantesco. Mas, questão, o Luffy atualmente está lutando contra um dos Gorosei, que é o Saint Saturn. Sim, todos os Goroseis e membros do mais high level do governo mundial têm um nome de Saint primeiro, santo, e depois seu nome. Vamos dizer assim, Saint Gorosei, Saint, vamos dizer assim, Saint Shanks, sabe? Tem sempre um Saint na frente, para falar assim, eu sou um santo, eu sou um deus, você é um mero mortal.
Com base nisso que a gente tem também. No meio dessa luta entre o Luffy e o Gorosei é um usuário de uma Akuma no Mi atualmente não especificada, mas tem a teoria forte que é a Akuma no Mi da forma mística do demônio, especificamente o demônio específico não foi citado ainda. O fandom tá pirando com isso aí também. Um falando que é o demônio da aranha de 8 não sei o que, outro fala que é um demônio de uma aranha mística, outro que é aquilo, então tem muita teoria, não consigo especificar uma só pra vocês. Questão. O Luffy com essa forma de Deus do Sol, que é vulgo Gear 5, ele tá meio que uma luta contra o Gorosei. Atualmente o Gorosei levou umas pancadas, tá meio que sangrando, e tá todo mundo tipo, meu Deus, agora é o confronto final! Gorosei, Deus do Sol, quem vai sair vitorioso? Sim, tem toda essa agora, sabe, o fandom pirando, eu tô pirando. Porque querendo ou não, a gente passou 1000 capítulos, 1000 episódios, vendo o Gorosei lá com um trono indesejável, que ninguém atingia eles. Agora a gente vê alguém dar um soco neles e sair de sangrar. É algo mais estrondoso, sabe? Com base nisso, a gente está possibilitando ainda a vinda de mais um membro, na verdade, pro grupo do Luffy, que é um dos supernovas, que supernovas são todos os membros da geração do Luffy que foram pro mar, que é a Bonnie. Ela literalmente, as habilidades dela é a fruta de alterar o futuro. E ela tá alterando o futuro para se parecer como o Luffy, o Nika, Deus do Sol. Então todo o formato, esse estilo de luta dela é para se espelhar no Luffy. Só que ela não sabia que o Luffy era o Deus do Sol. Então no momento que ela descobre isso, ela cai em lágrimas, porque o clã dela, a raça dela, tem todo um conto da história de 100 anos atrás, que é o Blank Story, White Story, se não me engano, uma coisa assim, que é sobre o Nika. Porque eles falam assim, o governo mundial pode ter tirado nossas almas, nossa liberdade, nosso povo, nosso tudo. Só que o nosso sentimento, nossa esperança, nossas memórias sobre o Nika nunca tirarão. Então é meio que uma lenda urbana dentro do próprio clã que o Nika vai retornar e vai acabar com a escravidão, vai acabar com o governo mundial. Cada batida do seu coração é como um tambor que traz felicidade pro mundo. Então sim, ela desabou em lágrimas falando assim, eu não sabia que você era Nika. Então ela tava como misturada. Claro, não sabendo agora como vai se desenvolver, porque terminou o capítulo nessa luta que o Luffy tirou um soco no Gorosei, sem Sartun. Não sabemos como vai se desenvolver. Conhecendo um pouco do nosso autor querido Oda, acreditamos vai se desenvolver numa luta bem legal. Outro fato, Sanji, o Perna Negra, vai confrontar um dos almirantes, Kizaru. Acho que desde 2018, na abertura de One Piece, aparece o Kizaru e o Sanji lutando. Só que passaram mais de, vamos dizer, começou no 800, isso aí, mais de 300 episódios, e o senhor Oda deixou a gente aguardando ansiosamente, pensando até que era um mito isso. Depois de 300 episódios ele trouxe Kizaru contra Sanji. Não sabemos agora quem vai ganhar. Esperamos, firmemente, que seja o Sanji. Claro, opinião pessoal. Não sabemos ainda, vai ser uma luta bem, espero eu, bem desenvolvida. Outro fato interessante, Rob Lucy aparecido no episódio 180, 150, 200 mais ou menos. Tem a fruta do Leopardo tá lutando contra atualmente o Zoro. O Zoro tá muito forte, chegou num ponto onde ele consegue cortar, vamos dizer, navios de centenas de metros com uma espadada. E o Lucy tá lutando contra ele de pau a pau. Claro, três fatos muito importantes estão recapitulando. Luffy contra Saturn, numa luta decisiva entre o demônio e o Deus do Sol. Segundo, Sanji versus um almirante, Almirante Kizaru. Terceiro, Lucy contra Zoro. Qual dos três vai ser a luta mais importante? Melhor luta, melhor desenvolvida? Não sabemos, mas sabemos o quê? Que vai ser muito bom. Então, por enquanto é só, tamo junto, é só o começo. E se quiserem, vai estar sempre aqui no link na descrição do site que eu consigo ver os animes, os mangás, tá? Vai ter também um capítulo exato que eu fiz esse review e vai ter o nome da obra.